esperando. Olá pessoas, muito boa noite. Eu já vou aproveitar esse momento, eu já vou dando boa tarde, boa madrugada, bom dia. Eu não sei o horário que você está assistindo este vídeo, mas ele ficará disponível na página do acampamento Marisa Letícia, ok? Eu estou aqui no centro de Curitiba, onde ocorre a 17ª jornada de agroecologia, né? Ocorre do dia 6 ao dia 9 de maio, aqui em Curitiba está ocorrendo, a abertura está ocorrendo nesse exato momento. Eu vou entrar, né, pro evento e lá dentro eu não vou poder falar, belezinha? Boa noite, Silvana Rocha, Márcia Gonçalves, Cida Moura. Eu quero falar para vocês que o evento está bombando, beleza? Estando tranquilo? Firmeza, firme e forte. Pessoas, eu vou entrar lá dentro, eu não vou poder falar, beleza? Então, ó, pianinho, porque o evento já está ocorrendo. Vou virar aqui e vou me direcionar para a 17ª jornada de agroecologia, né? O evento é dedicado à agroecologia saudável e sustentável no Brasil. Vamos lá ver o evento agora. Então, fui no improviso mesmo, mas eu não posso deixar de terminar minha fala sem lembrar dessas 3 frases que me marcam muito, que dizem que é do Papa Francisco. Eu até hoje não fui comprovar se é mesmo, mas se não for, do mesmo jeito eu gosto, né? Que nenhuma família sem teto, né? Que não tenhamos nenhuma família sem teto, nenhum trabalhador sem direitos e nenhum camponês sem terra. Parabéns e obrigado, MST. Para oferecer continuidade na saudação, nós convidamos Márcio Miranda. Boa noite a todos e a todas, a todos nós que somos comprometidos com a agroecologia e com um mundo melhor. Estou representando a governadora Cida Borghetti e o governo do estado. Eu sou diretor do Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, o CPRA, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, mas talvez nem todos. Então, o CPRA é um órgão vinculado à Secretaria da Agricultura, que trabalha exclusivamente com a agroecologia. Nós queremos sempre mais no apoio governamental às ações de agroecologia. Mas o Estado do Paraná tem se destacado em alguns apoios que não é regra em outros. Por exemplo, tem um órgão que trabalha exclusivamente com a agroecologia, como temos aqui no Paraná, e não existe outras experiências no país desse tipo. Mas nós sempre queremos mais. E, nesse sentido, estamos junto com vocês na luta diante de um opositor que é muito mais forte. Então nós temos um grande desafio a vencer e assim no CPRA e como vocês, nós estamos comprometidos com essa luta, com essa busca da alternativa, que é a alternativa que pode nos dar à sociedade a oportunidade de ter produtos de qualidade e isso respeitando o ambiente e a equidade social. É para isso que nós trabalhamos. Nós queremos mais e contamos com o apoio de vocês para buscar mais. Estamos também colaborando na realização da jornada, especialmente na organização das oficinas, junto com os nossos parceiros. Nós somos um órgão pequeno, por isso trabalhamos sempre em parceria, em primeiro lugar com nossos co-irmãos e a Par e Mater, também com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Sanepar, que
também está colaborando nessa jornada. Em nome do governo, nós queremos saudar a vinda da jornada da agroecologia para Curitiba. Como curitibano também, desejo a todos uma boa jornada aqui em Curitiba. Rolando aí uma vaia básica ao governo do estado do Paraná e um Lula livre. Para dar continuidade às saudações, o promotor público Olímpio de Sá. Meus cumprimentos a todas e a todos que participam deste evento de cidadania, que é a 17ª Jornada Ecológica. Eu me confesso emocionado. Volto no tempo e eu sempre digo que quando for escrita a história do processo civilizatório brasileiro, o processo civilizatório do Paraná, nós vamos ter que fazer um registro que em 1985 o MST, neste mesmo espaço, faz o seu primeiro encontro estadual. E de lá para cá, eu não tenho dúvida em dizer que foi graças à participação decisiva, guerreira, do MST que avançamos na implementação da reforma agrária no estado do Paraná. Se não fosse o MST, nós estaríamos ainda aguardando a ineficiência do INCRA, hoje totalmente sucateado no cumprimento do comando constitucional da realização da reforma agrária. Por isso, falando em nome do Ministério Público, eu quero dizer que na mente, nos corações dos promotores de justiça, está o reconhecimento da luta do MST e dos demais trabalhadores que impulsionam no sentido do processo democrático, no sentido do acesso à terra, no sentido do cumprimento de promessas constitucionais que infelizmente ainda estão muito distantes. Eu gostaria, na verdade, de que do orçamento da União não fosse retirado 52% para o pagamento de uma dívida pública ilegal, que o Comando Constitucional determinou a realização de uma auditoria e até hoje ela não foi realizada, sabendo-se que, dentre outras ilegalidades, há aquela do chamado anatocismo, que é a cobrança de juros sobre juros, que faz com que o pagamento se dê apenas para a rolagem da dívida, para o pagamento do serviço da dívida. E essa dívida que retira os recursos necessários para a implementação das políticas públicas vai se transformar, até que façamos, até que exijamos a realização da auditoria, vai se transformar não só numa dívida externa, numa dívida interna, mas numa dívida eterna. Gostaria também que não estivesse na nossa legislação, no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei Candir, que isenta do pagamento dos impostos do ICMS as exportações dos produtos primários e semi-elaborados. A Cargill, com a exportação de milhões e milhões de toneladas de soja, de milho, paga menos imposto que o dono do armazém lá de Bocaiúva do Sul. É inaceitável que essa sangria dos recursos que deveriam estar nos municípios, nos estados, e que, enfim, essa política de atender aos interesses dos grupos econômicos, dos grandes grupos econômicos, mantenha a existência da Lei Candir, e agora com a ideia de fazer com que a União compense os estados e municípios com o nosso dinheiro.
Ao invés de fazer a tributação das exportações, e o Estado do Paraná é um exemplo nesse sentido, para além da questão dos minérios, para além da questão dos desertos verdes, que estão se criando, inclusive no Estado do Paraná, para exportar daí pinos, enfim. Eu gostaria que esses recursos todos estivessem para aquisição de alimentos, para o PENAE, para o Programa de Alimentos da merenda escolar. Nós estamos trabalhando hoje no sentido do cumprimento da lei que prevê o avanço gradativo até que 100% da merenda escolar no Estado do Paraná seja de produtos agroecológicos. Enfim, eu digo que o Ministério Público, que tem dentre as suas atribuições, de um lado a defesa dos direitos humanos, e por isso mesmo atuando na busca da igualdade de oportunidades no sentido da implementação da reforma agrária. Do outro lado, trabalhando no sentido do cumprimento do comando constitucional que diz respeito ao direito à alimentação adequada, que o Ministério Público se considera partícipe, integrante desse movimento todo e está sempre como braço jurídico, intervindo positivamente para que as promessas de cidadania possam chegar à vida de todos nós a partir do trabalhador sem terra, do trabalhador da agroecologia, da agricultura familiar e dos produtos orgânicos. Eu quero saudar a todos, quero fazer uma saudação especial a Leonardo Boff, que é o nosso orientador. Que é o nosso orientador espiritual, mas também o nosso orientador para as ações práticas, para as ações que transformam a realidade social. E termino dizendo da minha certeza absoluta que todos os que estão aqui, que todos aqueles que estão envolvidos com agroecologia, todos aqueles que estão envolvidos no sentido da implementação da reforma agrária, são instrumentos à disposição da nação brasileira para que o quanto antes possa ser alcançado o objetivo fundamental da nossa República, que é, através do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, com a superação das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza, nós possamos efetivamente ver construída uma sociedade livre, justa e solidária. Obrigado. Convidamos Maria Rita. Boa noite a todas e todos. Eu estou aqui em nome do reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, e da vice-reitora Graciela Bozon e de toda a equipe de gestão da UFPR, as palavras de acolhimento à jornada de agroecologia e dizer que é uma honra para a UFPR receber essa jornada nas suas dependências. A história da UFPR com as jornadas de agroecologia, ela é longa, né? A UFPR vem com seus grupos de pesquisa, ações de extensão, fazendo um trabalho conjunto com as populações do MST, enfim, com as populações ligadas às questões da terra e da ecologia. Então, quero fazer uma saudação aos meus colegas e minhas colegas, também organizadoras juntos, né, com os outros grupos dessa jornada. Cito dois nomes para não deixar de citar mais ninguém, professor Alfio Brandenburgo e a professora Sônia Schwendler. Dizer a alegria que é a universidade contar com esses quadros
que trazem para a universidade uma outra cara, que trazem para a universidade a cara real. E é muito interessante nós pensarmos nesse momento e a evolução da universidade pública num projeto popular de universidade que se instaurou na última década e meia. E que agora, pós-golpe, isso começa a se esfacelar, começa o corte de uma série de projetos. Então, essa década e meia construiu uma universidade pintada de povo. A Universidade Federal do Paraná vai desenvolver uma série de ações de ingresso na universidade. O vestibular, aquele vestibular, a forma de ingresso tradicional, passa a ser uma das formas de ingresso, com as cotas, com as ações afirmativas, abrindo novos campi, novos cursos, né? E uma atenção especial que nós damos para um curso de educação do campo no litoral, que justamente vem trazer para a universidade os saberes tradicionais, esse diálogo com os saberes tradicionais. Então, dizer que isso é fundamental na construção do conhecimento e da construção de uma universidade realmente popular. Mas cabe lembrar aqui, justamente nesse momento, a universidade ela passa por uma crise muito violenta em relação a essas políticas. A universidade precisa de um novo projeto popular. A universidade, ela se transformou e ela tem que continuar se transformando. Mas vejamos que no momento em que a universidade realmente se pinta de povo, é o momento que a universidade vai ser detratada pelas mídias, vai se transformar num objeto de investigação, vai se transformar num objeto policial, enfim. A universidade deixa de ser o grande patrimônio das elites e passa a ser esse lugar atacado. A universidade hoje nas mídias é um espaço de corrupção, de incompetência, mas vejam que é justamente nesse momento em que a universidade se pinta de povo. Então, os ataques que a universidade pública sofrem hoje têm uma relação direta com o momento em que a universidade vive. Em que a universidade, e sobretudo as universidades federais, as universidades públicas federais, elas se tornam projetos socialmente referenciados. Então, a luta nesse congresso, nessa jornada, e essa união com a universidade é a luta por essa universidade pública, socialmente referenciada e pintada de povo. Com a palavra, pela coordenação da nossa jornada de agroecologia, Roberto Baggio. Então, boa noite a todas e a todos. Boa noite a essa mesa, porque todos que estão aqui nessa mesa são parte dessa construção, dessa jornada de agroecologia, desse projeto. Então, todos bem-vindos. E também, nesta noite, nós precisamos dar boa noite ao nosso comandante maior. Então, vamos repetir 3 vezes. Boa noite, Lula! Boa noite, Lula! Boa noite, Lula! Então, companheiros e companheiras, como
que esta mística da agroecologia possa rebuscar ele para existir nas condições que está lá. Então, certamente, todas essas energias vai incorporar no seu coração, no seu ideário, no seu corpo, para ele resistir e conseguir a liberdade. Nesse dia, companheiros e companheiras, queria aproveitar para a gente fazer um registro histórico. E aqui o Olímpio já colocou. Qual é o registro histórico? Por isso que esse local, esse momento, tem um significado muito importante. O primeiro, que o Olímpio já relatou, no dia 29, 30 e 31 de janeiro de 1985, realizou-se aqui o primeiro Congresso Nacional do MST. Com esse congresso, se fundou o Movimento Sem Terra enquanto um movimento nacional. Qual era o cenário da época? Ditadura militar, era o Figueiredo, e a consigna do Congresso era assim: sem reforma agrária não há democracia. Perceba a atualidade dessa consigna: sem reforma agrária não há democracia. Então hoje estamos na batalha pela democracia e pela reforma agrária. Além disso, nesse local, no dia 31, no último dia, estava aqui Luiz Inácio Lula da Silva falando para nós. Segundo componente, bem breve também, porque a prioridade hoje é a palestra do Leonardo Bossi. O que foi essa caminhada dos 17 anos pela jornada da agroecologia? A mística retratou, só queria dar ênfase. Foi uma grande articulação e um grande movimento. Então, uma grande articulação e um grande movimento em direção aonde? Para conhecer o Paraná. Conhecer o Paraná, a jornada percorreu as 7 grandes regiões do estado e, na medida que foi conhecer o Paraná, identificou as grandes contradições que este Paraná tem. Nos deparamos com a terra concentrada, com a violência, com a perseguição, com a exploração, com a falta de uma legislação de trabalho, com os crimes ambientais, com a grilagem de terra, com um Estado que reprime e persegue, e as condições muito difíceis que viviam os camponeses e as camponesas. Nesses locais, a jornada sempre motivou e estimulou para que os trabalhadores dessas regiões se organizassem e lutassem, porque era a única forma de enfrentar esse processo todo. E assim, nesse lutar e organizar também, ia enraizando o que seria o nosso projeto de agricultura popular e soberana. E nesses 17 anos, nessa grande caminhada, o que nós estamos enxergando hoje, nesse momento, nessa conjuntura e o futuro? Identificamos dessa forma. Primeiro, nesse percorrido histórico, nós enraizamos uma proposta e um projeto de agricultura popular e soberana. Enraizamos fazendo práticas simples em todos os locais. E podemos dizer que a jornada, a 17ª, chega em Curitiba por quê? Porque os camponeses e as camponesas, os trabalhadores do campo só, os índios, quilombolas, os agricultores familiares, faxinalenses, sozinhos não vão conseguir implantar um projeto nesse país. Então a vinda para o grande centro de Curitiba justamente é para criar essa grande irmandade, juntando a população do campo com a cidade para construir o projeto que a gente precisa. Qual é a riqueza desse contexto? Nós, nesse percorrido histórico de 17 anos, temos as raízes de uma prática experimentada em todas as áreas. Nós temos acúmulos de experiência do ponto de vista filosófico. E aqui o nosso grande mestre, o Leonardo Bossi. Os camponeses, as camponesas começaram a olhar a terra e a agricultura não como um bem para explorar, uma propriedade privada. Sobre ela, alargou a nossa consciência de cuidar da terra, cuidar dos animais, das plantas, cuidar da semente como um componente central. Então conseguimos de forma massiva elevar o nível de consciência filosófica, que isso aqui é um bem comum, comunitário, que tem que ser cuidado para as novas gerações e para as futuras gerações.
Segundo, também com o trabalho da terra conquistada, dos agricultores familiares, dos pequenos agricultores sobre essa terra, experimentamos um conjunto de iniciativas agroecológicas, produzir de forma agroecológica. E nesses aspectos também, além de produzir para ter a comida agroecológica, ter renda agroecológica, estimulamos, como a Margarete explicou bem aqui, o associativismo, o cooperativismo. Então se multiplicou nesse Paraná inteiro e no Brasil experiências de associação, cooperativas, grupos, naquela ideia que é de forma junto que a gente vai resolver essas questões. Tem um conjunto de experiências de pequenas agroindústrias e também um conjunto de iniciativas já onde os agricultores, que a população urbana comercializa as duas pontas. Então isso são raízes de um projeto. Também na área do conhecimento, que é a nossa reitora, descobrimos o quê? Que os camponeses e as camponesas são grandes cientistas, sabem cuidar das coisas, sabem fazer ciência, identificam as potencialidades de cada planta, de cada animal, de cada semente, e vai organizando um processo econômico, sociológico, filosófico, biológico, no que ele encontra, compreendendo de que o conhecimento é central. Se os camponeses e as camponesas não se apropriarem do conhecimento, não terão futuro. Por isso que se multiplicou nesse estado colégios estaduais de agroecologia. Nós preparamos uma geração de jovens de nível médio na agroecologia, uma geração de seres humanos, de técnicos de nível superior nas mais diversas áreas do conhecimento. Então nos orgulha de que o componente conhecimento foi massificado, foi enraizado e se torna hoje como parte constante da nossa construção como classe trabalhadora. Porque muitas vezes a universidade, o conhecimento que nós encontramos é privado, é das elites, e desse aspecto nós achamos central que a classe trabalhadora prepare seus técnicos para construir seu projeto. Além disso também, porque avançamos muito, e a mística de hoje foi um exemplo disso, na sua dimensão cultural, a mística, o cuidado, enfim, compreender e entender que a dimensão cultural, dos hábitos, dos valores fazem parte dessa grande construção. Enfim, então, nós podemos dizer que temos segurança. Nós temos um projeto enraizado, testado, do que seria um projeto popular e soberano da agricultura. Nós não precisamos do agronegócio, nós não precisamos da sua produção para nós abastecer e sustentar esse país. Então, nessa perspectiva, achamos que nós temos 3 grandes tarefas para esse nosso período histórico. Primeiro, além dos camponeses e as camponesas, o Brasil precisa de um grande projeto popular para sair dessa crise. Um grande projeto onde tudo que se produz de riqueza aqui e tudo que tem de recurso natural nesse país possa ser colocado a serviço dos 200 milhões de brasileiros e não a serviço de uma elite de 1 milhão de brasileiros. Então, um projeto popular para o conjunto do país é fundamental para nós sair da crise, preservando e recuperando toda a nossa riqueza, o nosso solo, a nossa terra. A nossa riqueza tem que pertencer para nós, não podemos vender. Por isso, qualquer tentativa de venda do nosso patrimônio, nossas terras, o povo tem que se rebelar para preservar isso para si. Segundo componente central, nós precisamos recuperar a democracia. Sem democracia, para onde vamos? Qual é a mediação? Então nós precisamos avançar numa democracia popular que vai muito além dessa democracia institucional. Novas formas de experiência de poder popular. Porque a referência da política não pode ser o parlamento, o governador, o prefeito, ou a Câmara ou o Senado. Nós precisamos multiplicar nesse país, por isso que é uma das tarefas do Congresso do Povo, os comitês populares como nova experiência de participação popular do nosso povo, para reconstruir o verdadeiro sentido da política, que é o bem comum. E por fim, nós temos que compreender e entender que tudo isso aqui depende de nós, principalmente de nós. Porque a gente não pode esperar mais nada da nossa elite brasileira ou da elite internacional. Se nós quisermos reconstruir esse país para nós, para os brasileiros, para os 200 milhões de brasileiros, é com nós. Então, companheiros e companheiras, vamos agarrar essa tarefa para nós. Não vamos mais delegar poderes para a burguesia e para os golpistas. Vamos fazer nós essa grande tarefa de reconstruir. E no horizonte dessa caminhada, o nosso grande comandante chama-se
Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que vamos lutar até a sociedade. Declaramos aberta a 17ª Jornada de Agroecologia. Muito obrigado. Agradecemos ao Márcio, Roberto Baz, Maria Rita, Olímpio, Margarete, pelas acolhedoras palavras de abertura aqui da nossa 17ª Jornada de Agroecologia, aquecendo o início da nossa jornada nesse inverno de Curitiba e aquecendo a construção do projeto popular para o Brasil. Em continuidade ao nosso ato de abertura político e cultural da 17ª Jornada de Agroecologia, convidamos o companheiro Leonardo Boff. Boa noite a todos e a todas. Eu estou com uma estola vermelha e ela tem um significado. E por baixo tem uma camisa também vermelha. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite de falar hoje aqui ao Vágio, a Adriana e a todos aqueles aqui que apoiam esse movimento da agroecologia. Eu acho que essa troca de saberes entre o saber acadêmico e o saber popular é a garantia de sucesso desse movimento que hoje é internacional. E por isso eu quero agradecer os que falaram aqui na frente, que caminham junto com vocês nos vários aspectos do direito, da educação, da defesa contra as perseguições e calúnias. Hoje me deram como tema falar sobre as ameaças que pesam sobre o nosso planeta Terra. E qual é a nossa posição face a isso? Nós não podemos entender o Brasil somente a partir do Brasil. Nessa nova fase da humanidade, que é a fase planetária, todos os países estão entrelaçados e o Brasil ocupa, no contexto mundial, uma função e uma posição extremamente importante. Primeiro, porque é a sexta economia do mundo, e a pergunta que os endinheirados do mundo, os representantes do império, se perguntam: quem controla esta sexta economia do mundo? Que se situa no Atlântico Sul e voltada para a África. Por outro lado, somos importantes porque, como dizem grandes economistas, como Paul Krugman, Prêmio Nobel, e Joseph Stiglitz, outro Prêmio Nobel de Economia, dizem: dentro de anos
Toda a economia mundial vai passar pela ecologia, porque nós não comemos computadores, nem engolimos automóveis e nem outras máquinas, nós comemos aquilo que a Mãe Terra, a natureza nos dá. Então, vocês são portadores de algo que é fundamental para a sobrevida da humanidade. E não nos querem entregar qualquer alimento, porque as grandes transnacionais que controlam os grãos, como a Singenta e outros, eles querem nos entregar um alimento envenenado, cujo veneno se deposita nas células, que produz alergias, cânceres e outras doenças para vocês, para nós, para nossos filhos e netos. Esse alimento nós não queremos, porque a terra não dá esse alimento. Nós queremos um alimento agroecológico que vocês produzem e que a Mãe Terra é generosa para dar a todos nós. Então, eu queria abordar alguns pontos que são importantes porque eles pesam sobre o destino da Terra, da humanidade. A luta de vocês é aqui embaixo, no chão, e por isso eu não quero fugir em grandes abstrações, mas eu sinto que é uma responsabilidade ética de todo intelectual, nossos colegas professores e outros, de ter que falar sobre isso. Talvez vocês não vão gostar muito, a gente tem que falar, porque como nunca antes da história, Terra e humanidade têm um destino comum. Não é que a Terra tem um destino, a humanidade tem outro, não é mais assim. Antigamente era. Nós chegamos a um ponto do processo da evolução em que as bases físico-químicas que sustentam a vida estão ameaçadas. Como nunca antes na história, nós criamos aquilo que os cientistas chamam o princípio da autodestruição. Nós nos podemos destruir sem sobrar ninguém de nós. A máquina de morte já foi construída, ela está montada, e nós somos governados por um imperador mundial louco que é capaz de deslanchar uma guerra nuclear, que esse chama, que vocês conhecem, é o tio Trump. O tio Trump, um tio muito ruim. Então, eu acho que há várias ameaças que são coletivas, que eu não vou me estender muito, vocês muitas delas conhecem. A primeira é mais teórica, mas os efeitos são práticos, que ela vem sob o nome da grande transformação. É o título de um livro de um grande economista húngaro norte-americano, Karl Polanyi, que já em 1944, antes da guerra acabar, ele diz: está começando uma grande transformação que vai afetar profundamente a humanidade, que é a passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. Sociedade de mercado. Significa que tudo vira mercadoria. Os olhos de vocês, o fígado de vocês, os órgãos das pessoas, tudo pode virar objeto de lucro. E tem dois grandes mercados de órgãos. Um é no Cairo e outro é em Londres. E só querem órgãos de gente branca, não de gente negra, embora o sangue de todo mundo é vermelho, o coração também é vermelho. Então, essa transformação trouxe uma corrupção generalizada de toda a nossa sociedade. Isso Marx já dizia em 1834, no livro A Miséria da Filosofia. Diz: vai chegar um dia em que todas as coisas mais sagradas, como a consciência, como a verdade, como a ciência, será o dia da grande perversão, o dia da grande venalidade.
Tudo isso será levado ao mercado e ganhará o seu preço. Então, tudo hoje é vendido. E a sociedade toda está montada sobre isso, por isso a corrupção que é generalizada. Esse próprio sistema é um sistema altamente corrupto, porque não conhece nenhuma sacralidade, nenhum respeito, vende pessoas, 1 bilhão de pessoas por ano é devido ao trata de mulheres, venda e troca de mulheres. Eu mesmo estive recentemente no México. 30.000 pessoas, crianças e mulheres, mais crianças foram desaparecidas. Aquele que trabalha sobre isso, eu perguntei, e que fazem com essas crianças, esses jovens? Diz, são 3 utilizações. Primeiro, eles educam para para trabalhar com a droga. Segundo, são vendidos para a satisfação como se chama essa palavra feia, dos que abusam de crianças, são vendidos para os pedófilos. E o terceiro grupo, tiram os órgãos e os vendem. 30.000 no ano. Bom, então essa eu acho que é uma das raízes da crise fundamental das sociedades mundiais. A segunda, que eu já aventei rapidamente, que é a acumulação de armas químicas, de armas nucleares, químicas e biológicas, que já estão montadas e podem destruir toda a vida do planeta sem restar ninguém. Eu pertencia ao pequeno grupinho da Carta da Terra, que ajudei, participei na sua elaboração, e uma vez, junto com a Mercedes Sosa, que representava os indígenas, e Gorbachev era o coordenador nosso. Uma pausa de café, nós dissemos, vamos perguntar para o homem se ele podia fazer uma guerra nuclear. E perguntamos, Gorbachev, é verdade que você podia enfrentar o Ocidente numa guerra nuclear? E me disse, olha, tem 2 generais malucos que toda hora me falam no ouvido dizendo, vamos a um enfrentamento último e terminal com o Ocidente. Eu disse, só com as armas que nós temos, dispensando as americanas, inglesas e francesas, eu posso destruir toda a vida do planeta por 15 formas diferentes. Isso está construído, gente, está feito. E Bush pediu um investimento de 500 bilhões de dólares para criar armas nucleares mais efetivas. Eu tenho um amigo que trabalha na NASA americana, e são 3 tipos de armas nucleares. Pequenininhas, na forma de uma maleta de executivo, tem as médias e tem as grandes. Então, digamos, uma pequenininha pode ser lançada sobre Curitiba, não destrói quase nada. Mas por 30 anos, vocês serão como uma espécie de Chernobyl. Ninguém poderá morar aqui por causa da radioatividade. Eu mesmo estando naquelas bandas lá, ninguém pode ficar mais de 15 minutos em Chernobyl, 20 anos após aquela explosão da usina nuclear, porque você pega câncer de pele e outras doenças. Então isso já existe. Os cientistas criaram até um nome, que é o Antropoceno, uma nova era geológica. Nós saímos do Holoceno, depois de 12.000 anos, agora entramos na era do Antropoceno. O que é Antropoceno? O Antropoceno diz o seguinte, que a grande ameaça da espécie humana não é um meteoro rasante que vem e possa nos destruir, é o próprio ser humano, que se transformou no Satã da Terra, se transformou numa energia altamente destrutiva de si mesmo e de toda a vida. Então nós vivemos, já há muitos que escrevem livros, o futuro da humanidade dentro e após o Antropoceno. Uma palavra nova que já está nos jornais, é bom vocês guardarem. Então essa ameaça está presente. Os americanos têm entre 800
e 1000 bases nucleares distribuídas no mundo inteiro, quase todas elas com ogivas nucleares. E 300 aviões que voam continuamente com ogivas nucleares que podem ser disparadas em 3 minutos. Então vejam o risco que está em cima de nós. Ninguém fala disso. Eu sou um pouco incômodo a falar, nós temos que falar disso. Uma outra ameaça que pesa sobre nós é o aquecimento global. Nós não estamos indo ao encontro do aquecimento global. Nós estamos dentro dele. Estamos nos aproximando a 2 graus Celsius. Esse grande biólogo, William Edward Wilson, que é o maior biólogo vivo, criou a palavra biodiversidade, diz que em cada ano, dada a agressividade do processo industrialista, desaparecem entre 70 e 100 mil espécies de seres vivos. Cada ano. Isso é uma devastação como nos tempos pré-históricos, quando a Terra tinha grandes comoções, caíam meteoros. Numa delas, há 450 milhões de anos atrás, caiu um meteoro imenso. 90% de toda a vida desapareceu. A Terra teve que trabalhar 10 milhões de anos para refazer novamente a sua biodiversidade. Ela passou por 15 grandes dizimações, sempre sobreviveu, porque a vida é mais forte que qualquer outro acidente. Só que desta vez é uma coisa coletiva. Por exemplo, nessa grande onde 90% desapareceu, a África foi poupada, ninguém sabe por quê. A África não foi atingida, todo mundo foi atingido. Nós não estávamos lá, lógico. Foi atingido. Então, o aquecimento global, ele está crescendo porque grande maioria dos países não obedece às decisões de Paris, que é controlar os gases de efeito estufa, especialmente os Estados Unidos e Trump, e continuam poluindo. E há um relatório de 2 anos atrás da Comissão Científica Norte-Americana, não de um ou outro cientista, da Comissão Científica Norte-Americana, dizendo o seguinte: com os dados que nós temos nos grandes computadores, se nós nada fizermos até os anos 2025, 2030, a Terra poderá dar um salto de 2 para 4 e 5 graus Celsius. Se der esse salto no percurso de 3 ou 4 anos, a vida que nós conhecemos vai desaparecer. Não consegue se adaptar e morre. E grande parte da humanidade vai desaparecer. Eles mandaram esse relatório para os decision makers, para os políticos. Não receberam uma resposta, porque é antissistêmico. Afeta os negócios. O capitalismo pode dar a mão, o pé e tudo, mas não renuncia à sua voracidade de acumulação. Então, essa questão do aquecimento global é muito perigosa. E nós estamos dentro dela, está aumentando cada vez mais, com os eventos extremos que vocês conhecem. Por um lado, secas enormes, como no Nordeste, que demoraram 6 anos, e por outro lado, neves fantásticas, como nos Estados Unidos, na Europa, que mostra que a Terra perdeu o seu equilíbrio, e ela está buscando o equilíbrio. Talvez ela encontre o equilíbrio lá por 3, 4 graus, mas com sacrifício de grande parte da biosfera e, quem sabe, até parte de nós seres humanos. O presidente da FAO, que é um brasileiro, o Graziano, ultimamente ele fez uma declaração que deve ser considerada. Diz: o nosso grande medo, que a FAO, vocês sabem, ela cuida da alimentação, dos grãos, da fome do mundo. O nosso grande medo que haja o cruzamento entre as duas linhas,
a escassez de água potável e o crescimento do aquecimento global. Se isso ocorrer, haverá mais de 100 milhões de pessoas que não aceitarão o veredito de morte, porque não perderam as safras, os terrenos ficaram estéreis, vão abandonar as suas paisagens queridas e vão invadir os países para poder sobreviver. E diz, isso vai ocorrer, não sabemos quando. Não sabemos quando. Então são ameaças que pesam sobre nós. A outra ameaça, como vocês sabem, é a falta de água potável. De toda a água do mundo, só 3% é água doce, mas acessível aos seres humanos é só 0,7%, porque o resto está no Aconcagua, está no Everest, está nos aquíferos profundos, como o Guarani, o maior de todos, que é o aquífero amazônico, porque tem um Amazonas por cima, mas lá embaixo tem um outro Amazonas imenso, que é a reserva de água. E ela está escassa no mundo inteiro. Ela é farta em 6 países que têm superabundância de água, e o Brasil é a potência mundial de água doce. 13% de toda a água está aqui. Mas há países que não têm nada, como na Ásia, como na África. E se teme guerras de grande mortalidade para ter acesso à água potável. Os israelenses fazem túneis embaixo do chão para roubar a pouca água dos pobres palestinenses. Então, essa escassez da água é terrível, porque é um problema global, mundial, e se nós não cuidarmos de cada gota de água, como falam os cientistas, não dá água, assim, a gota de água. Desde o momento que escovamos os dentes, tomamos o nosso banho, os homens, quando tomam banho, gastam 17 litros. As mulheres, 30, porque elas gostam mais de água do que nós. Então, é outro problema grave que pesa sobre a humanidade, a escassez de água potável na grande maioria de países. E mesmo no nosso país, que tem muita água, é muito mal distribuído. Por exemplo, vocês se lembram da grande seca em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, de 2, 3 anos atrás. O nosso grande cientista Antônio Nobre escreveu um livro sobre isso, A Seca e a Amazônia. O subtítulo, O Rumo ao Matadouro. Rumo ao Matadouro. E essas secas que essas cidades tiveram podem se repetir pelo fato seguinte, que estamos com o avanço do agronegócio, acabando com a Amazônia, avançando cada vez mais na Amazônia. Cada árvore da Amazônia, que tem uma copa de 10 metros, ela lança, chamados rios volantes, 600 litros de umidade que vão cair no Cerrado, que é a grande reservatório, a grande bacia de praticamente todos os rios nossos. Só que no Cerrado entrou o agronegócio, entrou a soja, entrou o girassol, cortam aquelas plantas que parecem todas raquíticas, e o Cerrado é uma Amazônia ao inverso, ela cresce para dentro, as raízes vão 5, 7, 10 até 30 metros. Então aquela umidade que vem da Amazônia, que cai no Cerrado, ela desce e sustenta os principais rios nossos, São Francisco, Tocantins, o Paraná, etc. Você corta aquelas raízes e planta soja, ela tem 5, 6 centímetros de raiz. A água não chega lá embaixo. Então, toda essa região pode se tornar lentamente um grande deserto. Não uma savana, um deserto, porque é o território mais velho da humanidade. Foi o primeiro que emergiu daquelas águas originárias, por isso não tem vulcões, não tem nada, e não pode nunca ser refeita a plantação. Ela chegou ao seu clímax. Uma vez que ela for cortada, não aparece mais. Então, a imensa responsabilidade que temos, aí o subtítulo, Rumo ao Matadouro. Nós podemos ir ao encontro de uma crise enorme, apesar de termos tanta água no Brasil. Mas naquelas regiões, a água está mal distribuída.
mais uma coisa para escandalizar vocês, que é a onda dos refugiados no mundo inteiro. E são refugiados pela fome, mas não só pela guerra. Por exemplo, o Saara, ele cresce cada ano 1,5 km e vai avançando para o sul da África. E a saber que 20 anos atrás o Saara era uma Amazônia, totalmente floridos, enormes florestas. O rio Nilo desembocava no Atlântico, depois ele desemboca lá onde está agora. A nossa própria Amazônia, e há um livro bonito que a Voz escreveu por um cientista do Embrapa, Aristides, não sei o quê, com o título Quando a Amazônia desembocava no Pacífico. Ele faz um histórico, arqueológico, científico das florestas, etc. A Amazônia era um imenso rio que desembocava no Pacífico. Lentamente se levantaram os Andes, criou-se imenso lago interno que forçou os limites e acabou saindo no Pacífico. Então, ele não está pronto ainda. Quem voa por cima, certamente vocês voaram. O próprio rio Amazonas não tem ainda o caminho dele. É um braço para cá, outro para lá, um lago. Ele está em formação. E as árvores da Amazônia não se alimentam do chão, porque o chão não tem humus. São 10, 12 centímetros de humus. Ela se alimenta com os insetos, com enramado de todas as raízes, de tal maneira que derrubando uma árvore cai um montão delas. Então o equilíbrio da Amazônia é extremamente sutil. E se nós derrubarmos, eu mesmo assisti isso muitas vezes, que fui ao Acre durante 10 anos, passava meses lá, e assisti como é que se dá. Você derruba aquelas imensas, porque o Acre é floresta amazônica. Você derruba aquelas árvores, você planta, eles plantam a grama com aviãozinhos, ou soja, você faz uma coleta, faz uma segunda, a terceira é pequena e a quarta a areia sobe. E fica inóspito. Por quê? Porque a terra é totalmente empobrecida. Então, esses refugiados que hoje estão invadindo a Europa, e por todo lado há no mundo, há navios que estão andando já meses, há mais de ano, andando pelo mundo carregados de gente e que não são aceitas em nenhum porto. Apenas oferece um pouco de comida e água para que não morram. Então a humanidade não tem nenhuma solidariedade. Vivemos tempos de barbárie, que não olhamos para os nossos semelhantes. Aquilo que o Papa disse quando esteve em Lampedusa, vendo aquelas embarcações de africanos chegando, muitos se afogando, e diz: a nossa civilização perdeu a capacidade de chorar. Ela não olha para os lados e não vê os seus semelhantes e não os reconhece. Os trata como instrumentos para a produção. E diz mais ainda: se eles estão aqui agora, é porque nós antes estivemos lá, explorando as suas riquezas, explorando tudo que eles tinham de bom. Agora eles vêm e nós não os aceitamos. É o único que diz a verdade. Todo mundo está mentindo, especialmente no Brasil, lógico. Mas o Papa é aquele que diz a verdade. É o único Papa na história que teve a coragem inaudita, toda hora o diz: o capitalismo é um sistema assassino dos pobres, anti-vida. Certamente alguns de vocês, pelo menos o nosso João Pedro Stede, ele está aqui ou não? Ele vai chegar ainda. Estiveram naquela grande reunião em Santa Cruz de la Sierra, quando ele esteve aqui. Teve duas partes do discurso, que é um verdadeiro programa que ele oferece para nós. Primeiro, como foi citado aqui, os famosos 3 T's: terra, teto e trabalho. Todo mundo tem que ter acesso a isso. Era a primeira parte. Segunda parte: não esperem nada de cima, porque de cima sempre vem mais do mesmo. Vocês têm que ser os profetas do novo,
começar por vocês mesmos, cumprindo 3 itens fundamentais. A economia para a vida e não para o mercado. Justiça social, que é base para a paz. E terceiro, cuidem da casa comum, a Mãe Terra, porque se não cuidarem, todos os projetos serão em vão. É isso que é a base do tudo. E um último ponto, para vocês se escandalizarem um pouco mais. Alguém uma vez disse: "Vó, você é muito pessimista." Eu respondo com Saramago, porque aqui no Fórum Social, a gente até estava junto, ele falou dessas coisas, ele gritou: "Saramago, você é pessimista." Diz: "Eu não sou pessimista. A realidade é que é péssima." A realidade é que é péssima. E o último elemento, e esse é muito perigoso, que é a sobrecarga da terra, the overshoot day, que se diz em inglês. Cada 2 anos a ONU faz o cálculo da o que é a sobrecarga da terra. Sobrecarga da terra é o seguinte: a terra tem todo esse montão de bens e serviços. Eu não gosto dessa palavra recursos, que é muito capitalista. Bens e serviços. Os indígenas falam as bondades da natureza. Ela tem esses bens e serviços que atendem a nós, seres humanos, e a comunidade de vida, porque a terra não criou só a nós. Ela criou as plantas, os animais, todos os seres vivos. Inclusive na Carta da Terra nós evitamos meio ambiente, porque queremos o ambiente inteiro primeiro. E depois... E depois, como a biologia nos ensina, nós formamos uma grande comunidade de vida. Por que isso? Isso está na Carta da Terra, está na encíclica do Papa, que eu aconselho muito, que é Como Cuidar da Casa Comum, porque há um dado que foi descoberto em 1953, quando Drake e Dawson, 2 grandes cientistas, descodificaram o código genético. Aí se deram conta que desde a ameba mais originária, que apareceu há 3,8 milhões de anos atrás, passando pelas grandes florestas, pelos dinossauros, pelos cavalos, pelos colibris, chegando a nós, todos nós temos o mesmo alfabeto genético. 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas. Dito numa linguagem bem popular, 20 tipos de tijolinhos diferentes com 4 tipos de cimento diferente, com o qual você pode fazer as combinações e daí nasce toda a biodiversidade. Por isso que a Carta da Terra não gosta não usa uma vez só por causa do contexto, de recursos, usa comunidade de vida, que há que compreender, que tratá-la com compreensão, com compaixão e com amor. Comunidade de vida. Nós somos uma parte dessa comunidade de vida. Não estamos em cima dela. O sentido do projeto cosmogênico da evolução não é o ser humano, é a vida nas várias formas. E uma das formas é o ser humano. Então, o objetivo da evolução é a vida, na sua suprema expressão, sua maior florada, como diz Wilson, esse grande biólogo, maior biólogo vivo, velhinho, já lá em Harvard. Diz: a vida não é nem material, nem espiritual, a vida é eterna, passa por nós e segue adiante. A vida é isso. Então a vida, que é a grande produção que o universo produziu sob a orientação de Deus, empurrando todas as energias para que elas se complexificassem, criassem ordens cada vez mais altas, até chegar a uma ordem consciente que somos nós, seres humanos. Então nós somos terra, aquela porção da terra que num dado momento da sua evolução ela começou a sentir, pensar, amar, cuidar. Nós somos terra. Por isso que homem vem de humus,
terra boa, terra fértil. Adam, em hebraico, significa o filho e a filha da terra fecunda. Nós somos terra, nós esquecemos isso. Então, quando mexemos a terra, tem a ver conosco. Os elementos que estão lá estão aqui. E oxalá, eu acho que o grande efeito desse encontro entre cidade e campo, na agroecologia, é fazer que essa população da cidade veja que 83% dos brasileiros moram em cidades. Fazer entender que a natureza não está lá e nós aqui. A natureza está aqui, que nós devemos tratá-la, cuidar dela, do ar, da água, do lixo, de todas as coisas. Se tiver um cantinho onde podemos plantar, plantamos. Se tiver um terraço onde podemos plantar, vamos plantar. Quer dizer, trocar experiências. Eu acho extraordinário isso que o Baggio inventou e com o seu grupo todo, fazer esse encontro cidade e campo da agroecologia, porque tudo que eles comem, vocês produzem 60% do que nós comemos, não vem do agronegócio. Esse é exportado, vem da agricultura familiar, em grande parte a agroagricultura. Então, o importante é, nesse diálogo, isso seria a grande revolução da cabeça, que atravessa toda a encíclica do Papa, toda a Carta da Terra, e que nós perdemos essa memória sagrada. Que a Terra não está aí como um baú de recursos que vamos tirando e tirando, não é um objeto exterior a nós. Que a Terra e a natureza formam uma grande unidade conosco. E por isso nós não podemos maltratá-la, não é objeto onde tiramos, mas é com quem convivemos, respeitamos os seus ritmos, damos tempo para ela se refazer nos seus nutrientes e ela poder seguir, nos dar a nós, a nossos filhos e netos, tudo aquilo que nós precisamos. Agora depende de nós, depende de nós. Carl Sagan, esse grande cosmólogo que ajudou os americanos a irem à Lua, deixou no seu testamento antes de morrer isso: nós chegamos a um ponto que a Terra sozinha não consegue se autorreproduzir, seja com as suas forças próprias ou as forças diretivas do universo. Nós, seres humanos, temos que politicamente querer a sobrevida da Terra e nos organizarmos de tal maneira de tratá-la de um jeito que ela sempre continue dando vida e reproduzindo vida, que o momento está chegando. Nós temos que ter outra relação com a Terra, não uma relação de objeto que está lá, mas uma relação de, ela tem subjetividade, ela é mãe, como sempre repete Evo Morales. Eu até lembro aqui, quero dizer porque é importante, no dia 22 de abril de 2009, havia lá na ONU uma grande discussão que demorava muito, havia um projeto de muitos anos, mas ninguém aceitava porque diziam que era coisa de índio, de chamar a Terra Mãe Terra. Mãe Terra. Não é terra, é um planeta, etc. E a indiarada toda, e os que têm índios e os povos originários insistiam. Mas quando a maioria viu esses eventos extremos, os tsunamis, os vulcões se ativando todos, aí disse, tem alguma coisa importante mudando na Terra. Temos que discutir isso. De fato, foi discutido. E quem falou foi um indígena, Evo Morales. Foi um dos discursos lá na ONU que eu achei um dos mais impressionantes da minha vida. Ele disse, senhores e senhoras, eu venho de joelhos, representando os povos humildes da Terra. Não maltratem a Pachamama como vocês estão maltratando, porque ela não só está gritando, ela está sangrando, ela está muito doente. Tratem como se fosse a vossa mãe. Mãe a gente não compra, a gente não vende, a gente cuida. E aí ele elencou os direitos da Mãe Terra. Aí pediram a mim fazer o discurso mais ético, mais científico, e eu fiz o que pude e tal. Mas o único argumento que pegou, porque aplaudiram, eu disse, olha, quando vocês falam da Terra como mãe,
Pense nas mães de vocês. Você compra tua mãe, você vende tua mãe? Não. Você cuida, você ama, você venera tua mãe. Essa atitude que nós devotamos às nossas mães, devemos devotar à Mãe Terra, porque sem isso ela não nos vai mais querer sobre ela vai continuar, mas pode continuar sem nós. Aí todo mundo aplaudiu. Foi a votação por unanimidade. Todo dia 22 de abril não é mais o dia da Terra, é o dia da Mãe Terra. Mãe Terra. E lá na ONU tem uma cúpula vazia, e eu disse lá para o secretário que eu estou reformando a ONU, até trouxeram os quadros de Portinari aqui para reformar, etc. Eu disse: senhor secretário, o senhor coloque um desses globos terrestres lindos que a gente vê, coloque nesse espaço vazio, e quando vocês estiverem perplexos, não souberem que soluções tomar, consulte a Mãe Terra. Ela vai iluminar vocês. E ele prometeu que ia fazer. Na próxima viagem que for para lá, vou ver se ele colocou ou não. Se colocou ou não. Mas eu quero dizer o seguinte: cada 2 anos a ONU dá os dados sobre a sobrecarga da Terra. Em inglês, the overshoot day, o dia da ultrapassagem. O que significa? A Terra tem esse conjunto de bens e serviços para nós, para a natureza, água, nutrientes, tudo que precisamos para a vida. Só que no dia 2 de maio desse ano, esgotou-se a reserva. Houve a sobrecarga. Então agora, se nós quisermos ir até o final do ano, temos que arrancar violentamente da dispensa dela, não só para manter a nossa subsistência, que pode ser severa, mas para manter o nível de consumismo das elites dominantes do mundo, que consomem mais o poder e a tripa fora. E cada 2 anos eles publicam e vai mais abaixo. E quando chegarmos a novembro, dizem os cientistas, aí é muito possível que nós conhecemos uma grande catástrofe ecológico-social que a própria Terra nos vai dar. Ela vai dar uma sacudidela como um cachorro cheio de pulga, e vai dar uma sacudidela, e oxalá como nós vamos sobreviver. Porque o projeto da modernidade é um crescimento linear infinito em direção do futuro. Um projeto infinito e ilimitado não é suportado por um planeta limitado em bens e serviços. Ela não aguenta. O ano passado, a ONU encarregou 11 cientistas de vários países do mundo, de várias especialidades, que levantassem os 15 itens sem os quais a vida não se mantém. Começaram com o solo, com a água, com nutrientes, com o clima, por aí vai. Desses 15, 11 estão em alto grau de erosão, especialmente solos e água e climas. Diz: se nós não cuidarmos, nas próximas 3, 4 gerações, não haverá o suficiente para nós sobrevivermos e haverá um colapso do sistema vida e do sistema terra. Faz um alerta. Então vê que ameaças pesam sobre nós. Então, eu acho que uma das saídas é o que vocês do MST e outros tantos estão fazendo, tratando a terra com sumo respeito, tirando dela não uma superexploração para o mercado, mas respeitando os ingredientes dela naturais, tirando aqueles alimentos que ela nos dá. E eu tenho medo mesmo, que nossos netos, olhando para nós, nos amaldiçoam e dizem: vejam que águas que nós temos que beber, veja que solos contaminados temos que pisar, vejam que ar envenenado temos que respirar. Vocês não fizeram a lição de casa e acabam nos amaldiçoando. Nós não queremos a maldição dos nossos netos e filhos, queremos a bênção deles.
Então, todos nós, sem nenhuma distinção, temos uma responsabilidade coletiva para salvar essa herança sagrada desse pequeno planeta, que está a 29.000 quilômetros-luz do centro da galáxia, na espiral de Órion, na parte central, pequenininho que nem se pode ver. Mas lá existe uma espécie de gente que pensa que com o pensamento habita todas as estrelas e o inteiro universo. Somos nós. Há muitos biólogos, cientistas que dizem: possivelmente o universo está cheio de vida, não só nós. Porque sempre, especialmente um grande prêmio Nobel de Biologia, Christian de Dive, se vocês quiserem ler uma biografia da vida, a melhor que tem é a dele, chama Poeira Vital. Poeira Vital, com o subtítulo A Vida como Imperativo Cósmico. Diz: quando se atinge em qualquer parte do universo certo nível de complexidade e ordens mais altas, a vida irrompe como imperativo. Então diz: o universo está cheio de vida, porque tem toda a infraestrutura que pode sustentar essa vida. Nós não temos condições de ver um pouco além da nossa galáxia, mas há mais de 5 trilhões de galáxias, trilhões e trilhões de estrelas. Então devemos ser humildes, agradecer esse pequeno planeta azul-branco, que os astronautas diziam cabe na palma da nossa mão, lá da Lua. Podemos esconder atrás do nosso polegar, mas tudo que é de grandioso, sagrado está lá, e por isso nós devemos preservá-lo, porque está ameaçado. Devemos aprender a amar a nossa terra. E muitos deles se fizeram missionários, foram pelo mundo inteiro pregando amor à Mãe Terra. E dois ficaram loucos, aliás, porque ficaram tão comovidos com a coisa e tão desesperados com a insensibilidade dos seres humanos, que enlouqueceram. E só queriam voltar para a Lua. Coitados. Só que voltando para lá moram, né? Então eu quero caminhar para o fim, para dizer, eu acho que esse é um horizonte grande. Eu não quero insistir demais nisso, porque a luta de vocês é essa, no dia a dia, lá no campo, sustentando o vosso projeto de agroecologia, mas sem perder esse horizonte maior, porque afeta cada um de nós. Nós não queremos ser surpreendidos. E de repente é um fenômeno mundial que ameaça a nossa vida. E essa ameaça não escolhe ricos e pobres, pode pegar a cada um de nós. Então nunca na história da humanidade chegamos a uma situação dessas. Esse grande historiador, Arnold Toynbee, foi o último que escreveu 10 tomos sobre as civilizações. Quando largaram a bomba atômica, ele disse: agora o fim da nossa espécie não cabe mais a Deus. Nós podemos introduzir o apocalipse por nossa própria irresponsabilidade. E cabe a mim, de velho, assistir a essa possibilidade da nossa autodestruição. E o próprio Sartre ficou todo alarmado e disse: nós nos apoderamos da nossa própria morte, e ela está nos perseguindo e nós não conseguimos libertar-nos dela. E o Einstein disse: vocês nunca deveriam ter usado essa energia nuclear de forma destrutiva, nunca, porque nós não sabemos manejar a violência dessa energia. Então, termino com uma frase muito triste de Bauman, Zizek Bauman, que ele estava lá na Espanha, deu a última entrevista e fez uma advertência para a humanidade, dizendo: nós não sabemos para onde vamos, só sei que vamos ao encontro de um tempo com muitas perguntas e poucas respostas, muitos problemas e sem soluções. Então, como alternativa a isso, demos-nos as mãos, ajudemos-nos uns aos outros para salvar a Terra. Caso contrário, vamos engrossar o cortejo da nossa própria autocondenação. Então, mas eu prefiro acabar com uma frase do Papa. Você sabe que o Papa, cheio de otimismo, leia essa encíclica, porque não é escrita para os cristãos, é escrita para a humanidade. A gente meteu na cabeça dele, eu pelo menos,
escrevi a ele, o problema não é a igreja, não é a comunhão, nada disso. É como salvar a terra. E ele aceitou. Ele termina dizendo, irmãos e irmãs, sigamos cantando, que os problemas e dificuldades da Mãe Terra não nos tirem a alegria da esperança. Nós vivemos na alegria dessa esperança. Muito obrigado. Gente, eu esqueci que hoje é o lançamento do meu livro. É um estudo sobre a nossa crise. Brasil, concluir a refundação ou prolongar a dependência. Eu acho que são os dois projetos. Os golpistas querem prolongar a dependência dos americanos, das grandes corporações, e nós queremos refundar o Brasil a partir da natureza, a partir do nosso povo, a partir da nossa cultura. Temos condições para isso. Então é um livro que trabalha sociologia, história, filosofia, novo paradigma, essas questões todas, e nos enche de esperança que o Brasil tem uma vocação para irradiar e ajudar a humanidade a ter uma globalização que tenha futuro e que tenha esperança. Então o livro está aí, eu posso dar autógrafo depois. Flores do teu jardim, nunca vi nada assim. Teu perfume me incendeia, teu perfume nos clareia. As flores do teu jardim, nunca vi cheirar assim. Seu perfume me incendeia, teu perfume nos clareia. Olá, pessoas, muito boa noite. E eu falo para vocês que as palavras de Leonardo Boff foram perfeitas. Algo que realmente nos faz refletir, né? É algo que tem que ser analisado, algo que tem que ser observado. Pessoas, eu vou ficando por aqui e a qualquer momento eu posso voltar pela página do acampamento Marisa Letícia. Vamos que vamos!